Bom dia! Hoje é terça-feira, 5 de maio, e a partir de agora você fica bem informado de um jeito único. Estudo epidemiológico da Covid-19 mostra que pico da doença deve ser em junho na região e prefeito de Santos descarta flexibilização na cidade. Por conta da incubação, enfim, do vírus, nós não temos condição de tomar nenhuma medida de flexibilização. O governo do estado anuncia a obrigatoriedade do uso de máscaras a partir de quinta-feira. A regulamentação sobre eventuais punições aos que desobedecerem essa medida serão de responsabilidade das prefeituras. Força Aérea Brasileira distribui refeição para caminhoneiros na região portuária. Ao todo, os militares devem servir 800 refeições por dia, entre almoço e jantar. De volta aos velhos tempos. Shopping recria o cinema drive-in e garante aos apaixonados da sétima arte a exibição de filmes sem sair do carro. É uma oportunidade maravilhosa, assim, única e que fez muita diferença. O Bom Dia Cidades já começou. E você que está em casa pode interagir conosco pelas nossas redes sociais. Como eu digo sempre aqui, é super fácil e rápido. Basta você abrir a câmera do seu celular e capturar o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Aí vai abrir todas as nossas opções de multiplataforma para você escolher a que você mais gosta e ficar com a gente até às 9 horas da manhã. Além disso, tem também a nossa linha direta com você, que é o nosso WhatsApp, 13982288219. O uso de máscara será obrigatório no estado a partir da próxima quinta-feira. O anúncio foi feito pelo governador João Dória. Por todos os cidadãos que estiverem caminhando ou andando ou se dirigindo a qualquer local no estado de São Paulo, medida que passa a vigorar a partir do dia 7 de maio. A regulamentação sobre eventuais punições aos que desobedecerem essa medida serão de responsabilidade das prefeituras. O índice de isolamento social no domingo foi de 59% no estado. Duas cidades da Baixada Santista permanecem entre as 20 com melhor desempenho. Itanhaém com 62% e São Vicente com 61%. Não havendo o índice superior a 50%, já por este item as cidades estarão automaticamente excluídas de qualquer flexibilização. No Santa Portal, você encontra mais informações sobre a entrevista coletiva do governador. Como bem disse João Dória, a regulamentação sobre eventuais punições caberá a cada um dos governos municipais. E eu digo mais, não só a regulamentação para quem não cumprir a medida, que é extremamente necessária, mas também a distribuição de máscaras para quem não tenha condições de comprar. A gente tem que lembrar que nós temos uma população extremamente pobre e extremamente carente, que entre 1 quilo de feijão, que custa hoje até mais do que uma máscara, ou uma passagem de ônibus que a pessoa, o cidadão, precise pagar para trabalhar, e uma máscara, ele vai preferir comprar o quilo de feijão e vai preferir comprar o passe de ônibus para poder ganhar o seu ganha-pão do fim do mês. Então, além da regulamentação, as prefeituras dos 645 municípios precisam também se organizar para disponibilizar máscaras para aqueles que não têm condição, como, por exemplo, as pessoas que usam transporte público. Muitas vezes são pessoas que trabalham para ganhar o seu ganha-pão do dia e do fim do mês. Então, não dá para a gente levar em consideração que todo mundo tenha condições de comprar máscara. Hoje, existe muita gente fabricando máscara, outras, inclusive, doando máscaras, mas isso não tem chegado a todo mundo. Então, a partir da regulamentação, cabe também ao poder público disponibilizar para quem não tem. E embora tenha afirmado que o lockdown não está no protocolo do governo, João Dória disse ainda na coletiva que a medida não está descartada. Abre aspas. Dado que estamos numa evolução acelerada desta epidemia, isso poderá ser reanalisado nos próximos dias. Fecha aspas.
Dezenas de militares se dedicam a preparar e distribuir refeições aos caminhoneiros que circulam pela região portuária de Santos. Militares trabalham em modo acelerado e, desse jeito, não demora para equipamentos e estrutura estarem prontos para o combate. E a guerra aqui é contra o coronavírus. Nós estamos participando da Operação Covid-19. Essa operação é capitaneada pelo Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa ativou no território nacional 10 comandos conjuntos, um deles com sede na cidade de São Paulo, o Comando Conjunto do Sudeste. Nós estamos fazendo essa ação sob a coordenação deles. Então, realmente, lá na base aérea de Santos, nós estamos com uma estrutura de guerra, uma estrutura que nós levaríamos realmente para um fronte de combate. 50 militares da Força Aérea atuam na operação. A comida é preparada na base e as quentinhas montadas aqui. Eles acordam logo de madrugada e vão lá para a nossa área de produção, né, ativando os equipamentos para produzir os alimentos, para que a gente saia de lá por volta de 11 horas e estejamos prontos aqui às 12 horas para a primeira atividade, das 12 às 13 e depois das 18 às 19. Ao todo, os militares devem servir 800 refeições por dia, entre almoço e jantar. Aqui, a gente já tem um lote de quentinhas pronto. É só o caminhoneiro pegar e comer. A Operação Covid-19 da Força Aérea Brasileira deve durar até o final de junho. Maravilhoso, um apoio aí com a gente aí é o essencial, viu? Ajuda? Ajuda muito. Quem está estacionado também ganha a refeição. Uma baita ajuda. Faz bastante diferença pra gente. A gente não precisar ter que abrir a nossa gaveta, cozinhar, né, em meio a poluição, em meio a poeira. É muito bom, ajuda bastante. É um carinho bem-vindo. E como é bem-vindo. 1 em cada 69 moradores das cidades da Baixada Santista foi infectado pela Covid-19. O pico dos casos na região deve acontecer no começo de junho, mês que vem. Essas são algumas conclusões da primeira etapa do estudo sobre o nível de circulação do coronavírus na Baixada Santista. A apresentação foi no Salão Nobre da Prefeitura de Santos. Participaram o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, o secretário de Saúde Fábio Ferraz e os coordenadores do estudo. O prefeito ressaltou que há apenas outros 3 estudos semelhantes em andamento em todo o mundo. A iniciativa conta com a participação da Unisanta. O objetivo é justamente ter aí o nível de contato que a população teve, né, com o coronavírus. O nível de imunização, vocês vão ver os números aqui. O infectologista Marcos Caseiro explicou os números da primeira fase do estudo epidemiológico. Entre os dias 30 de abril e 1º de maio, foram realizados 2.342 testes nas 9 cidades da Baixada Santista. 33 deram positivo para a Covid-19. A primeira fase da pesquisa revelou que 1,41% da população foi infectado, ou seja, um caso positivo para cada 69 habitantes. A estimativa é que 23.557 pessoas já foram infectadas nas 9 cidades da região. Nós teremos a cada 15 dias uma fotografia de pessoas infectadas. Não serão as mesmas pessoas, serão pessoas diferentes, mas nós vamos entender a dinâmica da doença na nossa região aqui. Os números, de certa forma, são positivos, que mostram que o isolamento social, as restrições, as barreiras que foram feitas nas entradas das cidades da Baixada Santista foram positivos, porque não tivemos um número crescendo de forma abrupta, como em algumas regiões que a gente vê do Brasil, do próprio do estado de São Paulo, dando retaguarda para que as secretarias municipais tenham atendimento às pessoas. O prefeito de Santos destacou que ainda não há uma data para a flexibilização das medidas para conter o avanço do coronavírus. Com esse estudo aqui, que reflete a situação de 10 dias atrás, não a de hoje, por conta da incubação, enfim, do vírus, nós não temos condição de tomar nenhuma medida de flexibilização. E ainda falando sobre a primeira fase do estudo epidemiológico da Covid na Baixada Santista, nós vamos conversar ao vivo por videoconferência com um dos coordenadores da pesquisa, o médico infectologista Marcos Caseiro. Dr. Marcos, muito obrigada por atender aqui a equipe do Bom Dia Cidades. Bom dia antes de mais nada.
Bom dia a você, bom dia a todos os nossos ouvintes. Aqui é um prazer estar aqui com você, estar conversando com vocês todos aí, tá bom? Só falando aqui, eu estou sem máscara porque eu estou aqui em casa ainda, tá bom? Então aqui eu posso ficar sem máscara, mas todos, quando saírem, usem máscara, tá bom? Isso mesmo. Isso é importante. É isso mesmo. Aqui eu também no estúdio sou a única sem máscara, porque todos os demais estão de máscaras. E esse é o recado que a gente não pode deixar de dar sempre. Doutor Marcos, a pesquisa, o resultado da pesquisa foi dentro do esperado ou surpreendeu? Olha, eu acho que foi um pouco dentro do esperado. Eu esperaria talvez um pouco mais. Nós temos aí uma margem de erro de cerca de 2%. Eu imaginaria que a gente podia ter até 3%, 3,5%. E os dados foram pensados nisso, né? A hipótese de nulidade que nós fizemos foi isso. Mas é isso mesmo, né? Isso vai a favor da maioria desses estudos de soroprevalência, que são muito poucos no mundo, tem 4, 5 estudos publicados de soroprevalência no mundo, e os valores são baixos, não são altos como algumas pessoas têm falado aí. A gente tem ouvido muita coisa, né? 70% da população já se contaminou. Isso não é verdade, né? A contaminação ainda é baixa e nós temos uma enorme população susceptível a adquirir a doença, né? Quando o resultado saiu, muita gente imaginou que por conta do índice, o baixo índice de infecção do vírus circulando, o comércio ou a flexibilização podia acontecer. No entanto, é ao contrário, né? A pesquisa mostra que o isolamento tem funcionado, mas, no entanto, há ainda uma grande parcela da população suscetível ao vírus. Se a gente abrir tudo, a gente pode ter um colapso, né, doutor Marcos? Não, é exatamente isso. Isso aí é uma coisa muito dura. Eu tenho total entendimento, como os pesquisadores, do momento difícil que o comércio e todos passam, mas eu acho que a gente tem que priorizar algumas questões na vida. Me parece que a vida é a prioridade dentro desse momento, né? Então, você veja, com 1,5% da população infectada, nós já temos as UTIs praticamente cheias, com 80%, 70%, 80% de ocupação. Você imagine se nós abrirmos geral, o que vai acontecer? Vai acontecer uma enorme contaminação. Nós temos uma população de quase 83 mil, 87 mil pessoas acima de 60 anos, só aqui em Santos. Então, é muito temeroso nós falarmos em saída de isolamento nesse momento, isso não há dúvida, né? Doutor Marcos, ontem a Europa, alguns países da Europa começaram a uma certa flexibilização que, se comparada à nossa quarentena, ainda é mais rígida que a nossa quarentena. O governador do estado de São Paulo, embora diga que está fora dos planos do lockdown, não descarta por conta dessa subida crescente. Nós estamos mesmo nessa curva ascendente, por isso que o pico da doença foi passado para junho? Não, nós estamos numa curva. Eu mostrei esses dados ontem, depois até vocês podem estar preparando o Marte mostrando. Nessas últimas 2 semanas epidemiológicas, nas últimas 2 semanas atrás, o número de casos tem aumentado de uma forma exponencial. O Ministério já tinha feito uma publicação, né, um boletim epidemiológico número 7 deles, que está amplamente disponível aí na internet, mostrando que nós entraríamos agora na semana 20, entre a 18 e a 20, num momento de aceleração, mostrando que o pico desses casos seria na semana 24, mais ou menos no começo de mês de junho. Se vocês notarem, o mundo inteiro que fez de isolamento lá em Wuhan, na China, 11 semanas. Basicamente, foi o que aconteceu no mundo inteiro, 11 semanas, em torno de 2 meses. É o período que foi adotado para isolamento, e esse parece ser o período necessário para que ocorra esse isolamento, para tentar diminuir, achatar essa curva de transmissão. Na verdade, é a forma, já que a gente não tem vacina e não tem uma grande parte da população infectada, de quebrar a cadeia, né, doutor Marcos? Exatamente, você falou a palavra correta. Nós teríamos 3 formas de quebrar a cadeia. Com medicamento, seria uma, eventualmente, tratar as pessoas no início. Não temos um medicamento seguramente eficaz. Vacinação em massa, não temos essa vacina. Então, na verdade, o que nos resta em termos epidemiológicos é quebra da transmissão, que um não transmita para o outro. Como isso é possível? Fazendo que essas pessoas não tenham essa proximidade, esse contato. Se você quebra a cadeia de transmissão,
você quebra, obviamente, o aparecimento de novos casos, e essa é a ideia. Por isso é importante, o prefeito hoje foi feliz na fala dele, mostrando que quanto mais nós fizermos isso, os casos reduzem mais rapidamente e nós poderemos abrir muito mais rapidamente. Acho que essa é a ideia. E com segurança, né, doutor Marcos? Eu acho que isso é o mais importante, reabrir com segurança baseado em dados científicos. Não, sem dúvida, acho que as pessoas têm que ter um pouco de sensibilidade. É duro para todo mundo, mas veja, nós estamos perdendo pessoas com idade. Veja, recentemente perdemos um grande amigo, o professor Sérgio Paulo, um grande cardiologista, mas tantas as outras pessoas que morreram, que é muito dura. E, na verdade, assim, essas pessoas acima de 60 anos, especificamente 70, 80, são muito vulneráveis. E nós não podemos, obviamente, toda a vida é importante para nós não podemos descartar essa possibilidade de garantir a vida dessa população. Essa é a ideia. Doutor Marcos, a gente ouviu na matéria que entre uma etapa e outra são espaçados 15 dias. Por que esse intervalo é tão importante? Então, na verdade, esse foi um desenho do estudo que nós pensamos muito nele. A ideia esses testes refletem já o número de pessoas infectadas há 10 dias atrás. É importante que quem tem esse teste positivo porque tem anticorpo. Quer dizer, teve contato com a doença e já se curou, porque tem imunidade. Então, a gente imagina que nesse período de 15 dias, nós tenhamos uma fotografia muito clara de como a epidemia está se comportando, como essa curva está se comportando. Eu posso dizer que a semana que vem, final de semana que vem, teremos outra coleta, e talvez se esses números não aumentarem muito, a gente pode dizer que isso está funcionando de uma maneira muito eficaz. Eu acho que aí dá para se considerar a possibilidade, dependendo do número de vagas na UTI, de ocorrer uma flexibilização um pouco mais razoável em algumas situações, entendeu? Doutor Marcos, a gente falou muito aqui que os principais sintomas que devem levar o cidadão a procurar atendimento médico são tosse e febre persistentes. Mas a gente tem lido muita coisa de outros sintomas que têm aparecido e que não são tão convencionais. Na Espanha, por exemplo, um último sintoma foi batizado pelos médicos de dedos da Covid e afetando mais especialmente jovens. Isso mostra que o vírus está mutando ou não? Não, na verdade, o que mostra que essa doença, na verdade, a gente podia chamar ela de uma síndrome do coronavírus, né? Porque ela, na verdade, ela tem uma apresentação muito pleomórfica, com muitos sintomas. Então, a gente tem indivíduos que perdem só o gosto, tem indivíduos que perdem o cheiro. Nós temos tido muitos indivíduos que só têm dor muscular, temos tido indivíduos que têm dor nas costas, que reclamam muito de dor nas costas, uma dor importante lombar. Pessoas só têm febre, então é uma doença muito pleomórfica, pessoas que têm diarreia. Então, ela tem muitos sintomas possíveis de ocorrerem, né? E caracterizando a amplitude dessa doença, né? Como uma doença sindrômica mesmo, que você pode ter muitos sinais e sintomas compatíveis com ela. O que é importante, eu acho que a população tem que entender, é que o indivíduo que tem um quadro febril, de dor muscular, não há um remédio específico para essa doença. Então, o que deve motivar ele procurar o médico, ele ter um grau de desconforto respiratório, ele ter uma febre persistente, ele ter uma expectoração esverdeada, amarelada, porque você tem que tomar antibiótico. Então, são condições específicas. Fora isso, ele tem que se hidratar adequadamente e tomar analgésico, porque não há um remédio específico para o Covid neste momento. Falando em remédio, doutor Marcos, o senhor tocou num assunto que tem despertado a curiosidade e, assim, cada vez que um especialista ou que uma notícia é veiculada de que a medicação A, a medicação B, a medicação C funcionam, e a gente já teve a cloroquina, a gente já teve o Anita, a gente já teve mais recentemente um remédio para tratamento de piolho, as pessoas ficam insanas e correm para as farmácias como se isso fosse a salvação para você ou se prevenir ou para tratar a Covid. Isso é muito perigoso, né, doutor Marcos? Isso é muito sério e, na verdade, a gente tem que ter um pouco desse entendimento, porque eu vivi o início da história da AIDS, que Santos foi pioneiro, que comprou esses medicamentos, e até hoje tem. Então, a quantidade de pessoas que dizem, doutor, eu estou tomando só de Mutamba teve um período de moda, então
tomo determinado medicamento, já teve essa questão da talidomida, já teve momentos de tomar babosa e muitas possibilidades que já utilizaram. Na verdade, isso acontece. Imagina uma doença grave dessa, que você não tem muita alternativa, então vai surgindo, né? Então foi a ivermectina, como você falou, começou na cloroquina, ivermectina, anita, agora estamos na onda no corticoide, que o corticoide, né, o corticosteroide seria a grande salvação. Eu dou aula na faculdade, no Santa Cecília, na pós-graduação, numa disciplina de Direito e Saúde que chama Medicina Baseada em Evidência. Toda a formulação lógica da medicina hoje ela é fundamentada num nível de evidência mínima. Não dá para a gente dar um medicamento que não tenha um estudo clínico que mostre uma evidência para essa droga. Senão a gente entra no caos, vamos dando para todo mundo. Então, eu insisto, e a população tem que ser ciente disso, que se nós não prescrevemos a cloroquina, o que for, e em algumas situações hospitalares nós estamos dando, é porque não há uma evidência de que isso funciona. Então é uma proteção para o indivíduo, não querendo aumentar o risco para ele. Isso é importante que a população tenha esse entendimento, né? Doutor Marcos, qual que é a sua opinião a respeito do tratamento contra o coronavírus, o uso do plasma? Então, o plasma é uma coisa muito interessante, porque ele já foi utilizado em 2 epidemias anteriores do coronavírus, aquela SARS e MERS. Ele é interessante porque ele desmistifica uma história que eu queria deixar bem claro para os nossos ouvintes, que o coronavírus cria imunidade sim. Então, essa história, o indivíduo não fica curado, ele tem a doença, ele cria anticorpos. Por isso que ele melhora clinicamente, os sintomas melhoram, ele volta para o trabalho, cria. A pergunta é, esses anticorpos duram por quanto tempo? Exatamente. Os outros coronavírus, a gente sabe que a imunidade é de 1 ano, 1 ano e meio, igual na influenza, depois cai e você pode se reinfectar, teoricamente. Todos os coronavírus são assim. Esse não vai ter um comportamento diferente. Esse plasma é nada mais do que isso. Você pega o indivíduo que teve a doença, tira o sangue dele, pega a parte líquida, que tem os anticorpos, justamente isso, os anticorpos, e dá para o indivíduo doente. Então, na verdade, uma prova de que os anticorpos funcionam é que você... o plasma a terapêutica com plasma de convalescente é você tirar a parte líquida do sangue e dar para o indivíduo doente, porque ele já vai receber os anticorpos prontos. Eu acho que isso funciona, mas isso, em termos práticos, é muito difícil de você ter tanto soro disponível para dar para todas as pessoas. Então, você tem que, na verdade, dar para um grupo de pessoas que têm uma situação de maior gravidade, né? E daí a importância do desenvolvimento da vacina, claro, observando todas as etapas necessárias para que a gente tenha um produto seguro. Perfeito, você falou tudo exato. Eu acho que a solução para essa doença certamente será a vacina, que está muito adiantada. Eu acho que eles vão acelerar algumas etapas, mas nós não podemos pular essas etapas com riscos de inocular uma substância, alguma coisa que possa ter toxicidade ou riscos para essa população ao longo do tempo. Então, existem etapas no método científico e a ciência funciona dessa forma, e essas etapas não podem ser passadas, elas podem ser encurtadas, mas ultrapassadas não podem, por isso que as coisas não acontecem numa velocidade que nós gostaríamos de que isso acontecesse, né? Para a gente encerrar, assim como a gente abriu o nosso bate-papo, doutor Marcos, vamos deixar aquele recado ressaltado. Saiu de casa, use máscara. Então, esse foi uma grande aquisição, né, Natália? A gente foi andando e aprendendo a história de lavar as mãos, do contato, e os dados do mundo mostraram, a gente está aprendendo, essa doença tem 4 meses agora, é tudo muito novo, que o uso de máscara é super eficaz para se proteger e proteger o outro. Então, vamos ficar em casa. Se não der para ficar em casa, se tiver que sair, use máscara e utilizem álcool gel, higienizem as mãos, e certamente nós teremos um número de casos reduzindo, e em muito pouco tempo nós iremos novamente voltar para as ruas, para as praias com segurança. Esse é o recado. Muito obrigada, doutor Marcos. Boa terça-feira. Para você também e para todos os nossos ouvintes. Um bom dia para vocês. Tchau, tchau. E as cidades de Santos e do Guarujá fizeram um mapeamento para identificar os bairros com maior incidência da Covid-19 e reforçar a necessidade de isolamento social nas regiões de maior concentração de casos identificados. O secretário de Saúde de Santos falou do mapeamento que aponta o Boqueirão em primeiro lugar
no ranking dos bairros com moradores infectados pela doença. Temos uma questão muito importante desse acompanhamento, tanto por bairros, ou seja, por localidades, como também por outras questões importantes, como por exemplo a própria origem da contaminação, ou seja, os primeiros sintomas das pessoas. Isso tudo está público no site da Prefeitura para que as pessoas possam acompanhar. E nós percebemos sim, bairro do Boqueirão com maior incidência. Além do Boqueirão, que está no topo da lista com 81 casos confirmados e 5 óbitos, o bairro Aparecida aparece em segundo com 54 casos e 7 mortes. E em terceiro, Gonzaga, com 52 casos e 2 mortes. Notoriamente, na região da Orla, nós temos as pessoas com o maior poder aquisitivo da nossa cidade. Isso tem uma explicação bastante razoável. Provavelmente, isso me parece um fato bastante concreto, as primeiras pessoas que tiveram o vírus, que tiveram o Covid-19 no Brasil, foram justamente as pessoas que estiveram nas localidades europeias, no finalzinho do que se chama lá de temporada de inverno europeu, ou seja, fevereiro, mesmo março, trouxeram o vírus para o Brasil, tanto que o primeiro caso brasileiro justamente tem exatamente esse perfil, e os casos aqui de Santos também com perfis similares. E claro, essas pessoas, de certa forma, promoveram contaminação nas pessoas próximas. Então, é bastante razoável, sim, essa explicação de que a doença começa também na nossa cidade, nos bairros considerados bairros melhor estruturados. A Secretaria Municipal de Saúde de Guarujá também mapeou a incidência de casos de Covid por bairros na cidade. Quem lidera o topo da lista é o Paicará, no distrito de Vicente de Carvalho, com 21 diagnósticos positivos da doença. Na sequência, Enseada, com 18 casos e 1 óbito. E Astúrias está em terceiro lugar, com 13 casos confirmados e 1 morte. E como mostra aqui o nosso gráfico, que vem em ordem decrescente, né? Nós mostramos aqui o bairro do Paicará com 21 casos, mas é um bairro que tem 29 mil habitantes. Nós já percebemos que 10% dos casos notificados à Vigilância em Saúde, eles representam um número muito pequeno em relação aos casos positivos. A coordenadora de Vigilância e Saúde de Guarujá explica as ações educativas que estão sendo realizadas para reforçar a importância de manter o isolamento social. Estão sendo realizadas nas próximas semanas o chamado das pessoas, dos familiares, que são comunicantes de caso positivo. A Atenção Básica está trabalhando nesse sentido, treinando as suas equipes para que realizem um teste rápido em todas as pessoas que são da família, que moram com o caso positivo. E os cidadãos brasileiros podem conferir quanto cada município deve receber do governo federal para o combate à Covid-19 pelo Programa de Enfrentamento à Doença. Na Baixada Santista, os recursos somam mais de 208 milhões e 600 mil reais. Santos recebeu 48.466.268 reais e 48 centavos. São Vicente, 40.914.871 reais e 94 centavos. Praia Grande, 36.359.739 reais e 99 centavos. Guarujá, 35.843.659 reais e 47 centavos. Cubatão, 14.619.484 reais e 90 centavos. Itanhaém, 11.388.221 reais e 37 centavos. Peruíbe, 7.637.633 reais e 66 centavos. Bertioga, 7.074.463 reais e 87 centavos e Mongaguá, 6.342.175 reais e 38 centavos. Confira agora como fica o tempo nesta terça-feira.
Em Santos, os termômetros podem atingir 34 graus e a mínima será de 18. O tempo fica bom e estável ao longo do dia. No Guarujá, o sol aparece entre nuvens. A máxima será de 27, a mínima de 19 graus. O dia amanhece parcialmente nublado em Cubatão e as temperaturas vão girar entre 21 e 29 graus. Em São Vicente, a terça-feira será nublada e sem previsão de chuva, máxima de 32 e mínima de 17 graus. O mesmo acontece em Praia Grande, onde o sol aparece entre nuvens e tem apenas 5% de chance de chover. As temperaturas ficam entre 20 e 29 graus. Assim como as outras cidades da Baixada Santista, Mongaguá terá um dia parcialmente nublado. A máxima será de 30 e a mínima de 21 graus. E agora informações atualizadas do sistema de travessia de balsas. Neste momento estão em operação 5 embarcações. O tempo de espera de ambos os lados é de 10 minutos. A gente está vendo aí um movimento bem tranquilo, tanto do lado de Santos quanto do lado do Guarujá. A capacidade com essas 5 embarcações é de transportar 550 veículos por hora. Em São Sebastião e Ilhabela, são 2 embarcações, 30 minutos de espera de cada lado. Bertioga, Guarujá, também 30 minutos de cada lado, uma embarcação. Iguape, Jureia, Cananéia e Ilha Comprida, uma embarcação, 30 minutos de cada lado. Cananéia e Continente é que está com o dobro do tempo esperado de fila, 60 minutos de ambos os lados. Isso aconteceu também ontem. É bom a nossa produção entrar em contato aí com a Dessa para saber o que está acontecendo lá na região do Vale do Ribeira. E em Santos e Vicente de Carvalho, 12 minutos, agora é considerado o horário de pico nesse trecho. São 3 embarcações, o tempo está dentro do esperado. No sistema Anchieta Imigrantes, o motorista encontra todas as rodovias com o tráfego fluindo normalmente. O tempo está encoberto, mas a visibilidade é boa. A operação neste momento está normal e é de 5 por 5. No próximo bloco, os detalhes da capacitação remota para estabelecimentos do trade turístico de Santos. Não saia daí, até já. Santos alerta que empresas de fretamento não podem cobrar o valor total das mensalidades durante a quarentena do coronavírus. Deve haver bom senso de empresas e de passageiros. No começo de março, Luísa adotou o home office e parou de utilizar ônibus fretados para subir a serra para trabalhar. A empresa decidiu reduzir o valor da mensalidade. Então, de R$ 755 foi para 380 e esse valor é para manter a vaga no fretado. Há um tempo atrás, pelo menos quando eles emitiram esse comunicado, ainda tinha pessoas subindo para São Paulo. E essas pessoas que estão subindo para São Paulo, se elas ainda continuam, elas ainda pagam R$ 755. Então, esse valor de 380 seria só para as pessoas que decidiram ficar home office e para manter a vaga delas no fretado. No caso da Andressa, que mora em Bertioga, foi diferente. O valor da mensalidade do ônibus fretado usado para ir à faculdade em Santos não mudou. Eu não acho justo a gente pagar esse momento que a gente não está utilizando o ônibus, o valor integral. Mas eles alegam que a gente tem um contrato vigente. Mas eles não dão a possibilidade de flexibilizar esse contrato ou rever. O coordenador do Procon de Santos, Rafael Quaresma, recomenda o bom senso entre as empresas de fretamento e os passageiros. Agora, mais do que nunca, é necessário que os fornecedores também repensem as suas atitudes. Não é razoável que o consumidor pague por um serviço que ele não está recebendo, não é razoável que o fornecedor receba por um serviço que ele não está prestando. Por isso que nós temos orientado as partes a conjuntamente construírem, com um diálogo franco, uma alternativa justa, um consenso entre elas. Nesse cenário, razoável seria que as partes dividissem esse prejuízo. Nem o consumidor fica sem pagar, nem o fornecedor recebe integralmente. A repartição em partes iguais é uma boa alternativa que vem sendo recomendada pelo Procon de Santos. E essa recomendação ela é extremamente viável. Nós vivemos em sociedade e estamos em sociedade passando por um momento extremamente delicado. A economia é uma cadeia, funciona como uma cadeia. Nós não podemos deixar que os pequenos sofram mais que os grandes ou vice-versa. Neste momento, além do bom senso,
a conciliação certamente é o melhor caminho para o consumidor e para o fornecedor do serviço. Nesse caso, de fretamento que a gente acabou de mostrar na reportagem. Esse momento ele vai passar. E quanto mais houver bom senso, menores vão ser os impactos para os dois lados. Hotéis, restaurantes, bares, cervejarias e outros estabelecimentos do trade turístico de Santos são o público-alvo da capacitação empresarial à distância que a Secretaria de Turismo de Santos e o Santos Convention Visitors Bureau realizam hoje. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Fabiano Roma, que está com o secretário de Turismo da cidade, Odair Gonzalez. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Nathalie, para você. Bom dia para quem nos acompanha aqui pela Santa Cecília TV. Aqui ao meu lado está o secretário de Turismo, Odair Gonzalez. Só para deixar claro para quem está nos assistindo, a gente está sem máscara, né, secretário? Porque ele nos recebe aqui dentro da casa dele. Então, aqui dentro, a gente pode ficar sem máscara. Secretário, bom dia. Então, hoje começa essa formação à distância, né? O quanto ela é importante, porque a gente tem que se preocupar com a crise, mas com o pós-crise, né, secretário? Como é que vai ser depois disso tudo? Bom dia, Fabiano, bom dia a todos. Então, é uma preocupação do governo, uma preocupação de todos nós, da cidade, com a economia. Primeiro a saúde, lógico, todas as ações que estão sendo desenvolvidas pelo governo é no sentido de estar preservando a saúde da população, são medidas às vezes radicais, alguns até não têm a devida compreensão, mas são necessárias, absolutamente necessárias. Então, esse curso que nós estamos fazendo junto com o Bureau, em parceria com o Bureau, Santos Bureau, é, na verdade, para preparar o comércio para o pós-crise, que o comércio está sendo muito prejudicado, né? As atividades comerciais em Santos, a atividade econômica, comércio, serviços, a rede hoteleira, principalmente a parte ligada ao turismo, agências de viagem, eles estão com uma dificuldade muito grande. E você tem um olhar diferente, um olhar mais carinhoso de todos, olhado pelo governo e por todo mundo. E esse curso é uma forma de capacitar as pessoas para uma situação diferente, depois, como virá. Então, falaremos sobre análise de caixa, fluxo de caixa, investimentos, publicidade, como fazer, como investir. Enfim, é dar uma orientação de técnica com pessoas renomadas para que possa sair da crise. Certo? Tudo vai passar por negociações, então vai orientar como negociar, como você encarar uma situação muito diferente, né? Secretário, vai ser um recomeço, na verdade, né? Porque o comércio todo parou. A gente está observando aí alguns comerciantes até fechando portas, né? Vai ser uma retomada do zero. É preciso se preparar psicologicamente, inclusive, para isso. É complicado mesmo, viu, Fabiano? A pessoa está começando do zero, né? Imagina, a pessoa quando começa do zero, ele não começa bem do zero, porque ele está preparando para começar e ele tem um capital inicial que vai dar início a toda aquela atividade, e ele já está prevendo um retorno em função do capital que ele está investindo por determinado por um determinado período. Só quando ele é pego no contrapé, ele não está com esse fluxo de caixa adequado, não está com o capital preservado para reinvestir. Então ele está numa situação de fragilidade muito grande, onde tem que haver compreensão de todos, de fornecedores, de donos de imóveis, principalmente donos de imóveis, também tem que ter um pouco de sacrifício, entender que nessas locações comerciais tem que ter uma flexibilidade mesmo por um prazo pequeno, mas tem que ter. Enfim, o próprio governo também tem que pensar em flexibilizar algumas situações, ampliar um pouco o prazo de recebimento de impostos. Enfim, tudo é um conjunto, né, que as pessoas têm que avaliar. E esse grupo técnico, essas aulas serão justamente para você fazer essas adaptações, essas situações, como é que você vai viver num período de emergência, né? E a partir daí começar a naturalmente crescer, porque o comerciante é uma pessoa que é uma pessoa especial, né? Todo comerciante é especial. Tem um filho comerciante e eles são assim criativos, né? Tá na essência, tá na cabeça, tá no sangue, no DNA do cara. Então ele sabe sair de situações, né? Você vê que o pessoal é criativo, né? Criar o delivery, as pessoas vai mudar muito, né? Tudo, né? Os comportamentos vão mudar. Vamos ver essa pós-crise nós vamos começar a viver uns novos momentos e novos modelos de negócio também.
É isso aí, secretário. A gente agradece a sua participação. Muito obrigado por nos ter recebido aqui. Muito importante a gente falar desses cursos. E olha, tem um endereço para quem ficar interessado. Primeiro eu quero dizer que são 100 vagas, são 4 cursos, 100 vagas, né? Cada curso tem 4 horas de duração, 4 aulas aí de 1 hora. É um curso online e quem tiver interessado tem que acessar a plataforma Webex Meeting, que está disponível aí no iOS e também para Android, tá? Se você for assistir no seu celular, por exemplo, entra lá na lojinha e baixa esse aplicativo. O endereço é um número que eu vou pedir para você anotar. Aí, você que está assistindo a gente, está interessado, olha, o endereço, o número da reunião, anota aí, é 293 049 563. Vou repetir, a reunião é 293 049 563. E tem uma senha que precisa ali digitar. A senha é Santos CVB, tudo junto. Santos CVB, tudo junto. Então fica essa informação, viu, Nathalie? É importante estudar, é importante se preparar, como a gente já falou, o secretário disse aqui, para um recomeço. É isso, Nathalie. E aproveitar que é tudo gratuito, né, Fabiano? É isso mesmo, aproveitar que é gratuito, então é uma formação muito importante. Como o secretário disse, o comerciante é criativo por natureza, é preciso aproveitar essa oportunidade gratuita para estimular a criatividade e saber que caminhos seguir no pós-crise, como vai ser a retomada da economia. Nathalie. Obrigada, Fabiano, bom trabalho, agradeço ao secretário. E a gente vai para um rápido intervalo, só que antes eu quero agradecer aqui o pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais, a Conceição Oliveira, o Antônio Carlos, que está dando parabéns aqui para nós, o Marlon Bristol, que está nos vendo do Uruguai, também está nos acompanhando desde o comecinho do programa. É para vocês que a gente acorda cedinho, prepara com carinho o Bom Dia Cidades para levar informação de qualidade, aliás, que continua no próximo bloco, onde a gente traz os destaques da hora do Santa Portal. Não saia daí. Estamos de volta, agora são 8h47. Em tempos de coronavírus, a recomendação máxima é para que ninguém saia de casa. Mas para divertir o público com segurança, um shopping de Praia Grande inovou, na verdade, trouxe novamente de volta o Cine Drive-In. Uma alternativa para que o público apaixonado por cinema possa matar um pouquinho da saudade de assistir filmes na telona sem sair do carro. A ideia de curtir um filminho a céu aberto dentro do carro foi comemorada por Daniela e o maridão. É uma oportunidade maravilhosa, assim, única e que fez muita diferença. O Denis também aproveitou para curtir um cineminha com a mulher Ana Cristina. O casal veio assistir a história romântica de Quando Nasce uma Estrela, sucesso dos cinemas, interpretado por Lady Gaga e Bradley Cooper. Hey. What? I just want to take another look at you. In all the good times I find myself longing for change. Eu achei bem particular, cada um fica no seu carro, não tem contato com ninguém, eu achei bem interessante. E para que ninguém precise sair do carro, o atendimento é personalizado. Basta o usuário pedir pelo aplicativo no celular que a pipoca e o refrigerante são levados por um funcionário. Todos os atendentes passaram por um processo de treinamento, né? Tudo conforme manda a OMS, né? Para trazer o entretenimento para as famílias que estão já há bastante tempo confinadas, né? A ideia não é tirar as pessoas de casa. O que a gente pensou é trazer o entretenimento de forma segura. Para evitar aglomeração, só são permitidos até 60 veículos por sessão. O Cine Drive-In acontece até o dia 4 de julho. Serão 2 sessões por dia. Os ingressos custam R$15 por pessoa e parte do valor arrecadado será destinado para o Fundo Social de Solidariedade de Praia Grande. E para quem tem criança, fique ligado que nos próximos dias vão exibir Top Dog. Eu acho que isso aqui é seu. Os ingressos podem ser comprados no site cinesystem.com.br ou no local.
O Cine Drive-In fica no Shopping Litoral Plaza, na Avenida Ayrton Senna da Silva, número 1511, Xixová, em Praia Grande. Olha, eu estou aqui com o Gustavo Klein, editor-chefe do Santa Portal, mais um crítico de cinema impecável, um apreciador da cultura como poucos que eu conheço. Que bela iniciativa, né, Gustavo? Legal, né? Resgatando. Resgatando, na verdade, né? A gente vê drive-in nos anos 50, Exato. nos anos 60 era muito comum, né? Ganhou um novo caráter nos últimos anos, mas muito interessante, bem legal a iniciativa. Gostei. Ia reclamar da pipoca, depois apareceu a pipoca também. E você viu, né? Personalizado o atendimento. Pois é, muito legal. Parabéns. E estreou com um bom filme, né? Excelente filme, né? Ganhador do Oscar de melhor canção desse ano. Bela iniciativa, muito legal. Dá para respirar um pouquinho, né? Com segurança em tempos de coronavírus. E não tem o chato falando do lado também, né? Porque você está dentro do teu carro fechado. É verdade. Vamos falar dos números, Gustavo, a respeito da Covid-19? No mundo já chegamos a 3.600.000 casos, Nathalie. Cada milhão está sendo cada vez mais rápido, né? A gente está aí há 7 dias de chegar nos 3 milhões e estamos ganhando cerca de 100 mil casos por dia. 252 mil mortes, 1.173.000 recuperados também, para a gente falar aí dos recuperados. No Brasil são 108 mil casos, 7.367 mortes, é o 7º do mundo em número de mortes já, e o maior do hemisfério sul. Os outros, quem está na frente do Brasil são todos do hemisfério norte, onde o clima é mais frio. E, portanto, o vírus se propaga com maior rapidez. Aqui no Brasil são 45 mil recuperados. No estado de São Paulo são 32 mil casos, com 2.654 mortes, e aqui na Baixada Santista, 1.873 casos com 136 mortes. São 293 internados nos hospitais da cidade, Nathalie, 137 deles em UTIs. Isso porque a gente só tem 1,41% da população da Baixada com vírus circulando. Exatamente. Mesmo assim, o sistema de saúde já não está perto do limite ainda, mas já está muito mais ocupado do que em situação normal, né? E ontem, no finalzinho do dia, comecinho da noite, a Anvisa enviou um boletim para todas as redações informando que o Civil, né, que foi um dos navios que entrou no Porto de Santos e que está atracado em quarentena, tem 80 tripulantes com a Covid-19. Sim, o navio está com 585 tripulantes ainda a bordo, fizeram teste em todos eles, ainda faltam 30 exames. Mas são 615, perdão. 585 já tiveram o exame divulgado desses 80 casos. O navio, tem mais tripulante contaminado do que o Costa Fascinosa, né? Costa Fascinosa, bem mais do que o Costa Fascinosa. A quarentena iria inicialmente até o dia 14, daqui uma semana, pouco mais de uma semana. Ela deve ser prorrogada, claro, porque além desses 80 tripulantes que estão isolados, há todos os outros que tiveram contato com eles, né? Sem falar também que navios que não são de cruzeiro, também navios de carga, tiveram também tripulantes que tiveram o teste para a Covid confirmados no porto, né? Diversos navios, é um microcosmo, eles estão ali confinados, né, dentro do navio, é sempre uma situação mais grave. Vamos falar um pouquinho de um mau exemplo que vem lá de Bertioga. Infelizmente, um grupo fez uma festa de aniversário e não bastasse juntar pessoas no mesmo espaço, ainda ficaram exibindo os seus carrões pelas redes sociais. É lamentável, né, Gustavo? Aliás, lamentável. A Riviera de São Lourenço tem tido vários problemas nesse sentido, né? A gente teve aí o exemplo daquela blogueira, a Gabriela Puglisi, que fez uma festa e também registrou no Instagram, acabou tendo que deletar a conta dela no Instagram, que tinha 4 milhões de seguidores. Esse grupo também tem uma conta no Instagram que registra as festas, registrou essa última.
O argumento deles é que não existe lei que proíba eles de se reunirem. Pode não ser fora da lei, mas é moralmente muito questionável, né? É uma falta de solidariedade tremenda, num momento como esse, eles se reunirem e ainda exibirem ali os seus carros de luxo como se estivessem acima da lei. Não, e o pior é a justificativa, né, de um dos participantes da festa que disse que se fosse carro velho, certamente não seria notícia. Seria notícia tanto quanto o carro novo ou o carro velho. A questão que se discute não são os carros que estão sendo mostrados, mas o mau exemplo que está sendo dado. Claro, né? Tem se falado muito nos bailes funk que ainda acontecem na periferia de São Paulo. Quer dizer, é o mesmo princípio, são pessoas se reunindo, estando em contato no momento em que o isolamento social é pregado e se colocando a si mesmas em risco e a própria família, né? MPF, Ministério Público Federal, cobra novamente da Caixa Econômica explicações a respeito das aglomerações que continuam acontecendo em frente às agências bancárias, né, Gustavo? Continuam acontecendo, falei ontem, né, as filas já começaram por volta das 6 da manhã, adiantaram a entrada, né, das pessoas, as agências da Caixa Econômica estão abrindo às 8 da manhã, ficando até 2 horas da tarde numa tentativa de espaçar, mas o brasileiro gosta de se adiantar, né? Ele chega 2 horas antes da agência abrir, por volta das 6h30 já havia uma fila nessa agência aqui da Conselheiro Nébias, e o banco é responsável por isso sim, né? Ele tem que, de alguma forma, espaçar essas pessoas, fazer marcações e evitar que elas fiquem aglomeradas, e inclusive exigir que todas estejam de máscara. Sem dúvida, e se as pessoas não tiverem de máscara, disponibilizar a máscara para elas. Exatamente. Né? E mais do que cobrar explicações a respeito dessas filas, ele também está cobrando explicações o porquê da demora do pagamento no auxílio, né? Ainda existem muitas pessoas, muitos brasileiros, que estão com a situação em análise no aplicativo da Caixa. Situação em análise, outros que tiveram o pedido negado, mas que teriam direito e não existe no aplicativo um instrumento para recorrer disso, e toda essa negociação é feita pela internet, quer dizer, o aplicativo ele é muito falho em vários aspectos. Se você tem o CPF começado por 0, ele anula, enfim. Uma série de falhas que o governo ainda não conseguiu resolver e que está prejudicando aí milhões de pessoas que estão impedidas de trabalhar e não têm acesso a esse auxílio emergencial. Tem gente que não tem dinheiro para botar comida em casa, né, Gustavo? É uma situação crítica, né? Vamos falar um pouquinho de política, porque nosso país também está bastante bagunçado. Ontem teve a posse do novo diretor-geral da Polícia Federal, que é o Rolando Alexandre de Souza. Ele já assumiu destituindo o atual superintendente da Polícia Federal do Rio de Janeiro e teve também a recondução do maestro Dante Henrique Mantovani à Funarte. O parquinho está pegando fogo, né, Gustavo? Exatamente. O supervisor lá da Polícia Federal no Rio de Janeiro, como a gente costuma dizer, caiu para cima. Ele, 20 minutos depois que o Rolando assumiu, ele promoveu o supervisor lá do Rio de Janeiro a segundo nome dentro da PF. Ele seria ali o segundo em comando depois do próprio Rolando. E indicou outro nome lá para a Polícia Federal do Rio de Janeiro. Polícia Federal do Rio de Janeiro, que a gente lembra, está conduzindo investigações a respeito das rachadinhas que poderia envolver aí alguns dos filhos do presidente. A gente espera que não exista relação entre uma coisa e outra, coisa que o ministro Moro, quando saiu, insinuou. Exatamente. E agora um maestro reconduzido à Funarte, um órgão extremamente importante, ele que foi destituído do cargo assim que a Regina Duarte assumiu a secretaria. Exatamente. Né? No mesmo dia que a Regina Duarte assumiu o cargo, Regina que também está sendo fritada, digamos, né? Não se manifesta a respeito de nada. Ontem teve a morte lá do Aldir Blanc, ela não se manifestou por medo de represálias do governo, enfim. Essa nomeação saiu sem a assinatura da Regina Duarte, com a assinatura do ministro-chefe da Casa Civil, do Braga Neto, quer dizer, do ministério que nem tem a ver com a secretaria da Regina Duarte. Desmoralização total e recondução ao cargo de um sujeito que, enquanto teve no cargo, insinuou que o rock é satânico, enfim, uma série de sandices, não está à altura do cargo. Para a cultura é muito lamentável, né? A gente sabe que cultura é ferramenta e instrumento de reflexão,
né? Exatamente. No nosso país, talvez a política do pão e circo continue funcionando como há séculos vem funcionando, o que é muito ruim. Para a gente encerrar, acho que os médicos do Rio de Janeiro podem mandar ao presidente da República o nome da nova vítima da Covid-19, porque ele diz desconhecer crianças que morreram com a doença. Uma bebê de 1 ano e 9 meses, né, Gustavo? Antes dela tinha sido uma adolescente, pré-adolescente de 12 anos. Quer dizer, a Covid mata crianças também. Mata pessoas de qualquer idade, né? A gente não sabe, às vezes tem doenças silenciosas que não existem sinais e que a pessoa pode ter uma complicação quando é contaminada com a Covid. É uma roleta russa, é uma loteria. Você nunca sabe quem é que vai ter problemas com a doença. Por isso que é preferível ficar em casa e se proteger, né? Sem dúvida nenhuma. Para encerrar rapidinho, Live Santa Portal às 4 da tarde. Live Santa Portal hoje às 4 da tarde. A gente vai ter o ator Eduardo Martini, conhecido por novelas como Clone, Escolinha do Professor Raimundo, que estava estrelando, né, antes dessa quarentena, o espetáculo sobre o Clodovil Hernandes, está encarnando o Clodovil nas telas. Temos a Alexandra Sampaio aqui do NPH. A NPH está fazendo previsão de ressacas fortes a partir da madrugada de quarta para quinta-feira. E vamos ter também o cientista político Fernando Chagas comentando aqui os assuntos mais importantes do dia. O Fogo no Parquinho. Muito obrigada, Gustavo. Obrigado, Natália. Até amanhã. O Bom Dia Cidades desta terça-feira fica por aqui, mas antes eu tenho que agradecer aqui o carinho da Margarete Rose Ferreira, que está conosco também pelas nossas redes sociais, e da mãezinha dela, que também está guardadinha no coração da Margarete. Às 7h30 da noite tem um resumo das notícias do dia no Caderno Regional. E claro, ao longo de todo o dia, informações da nossa região do Brasil e do mundo no Santa Portal. Eu volto amanhã às 8 horas da manhã, se Deus quiser.